E aí, galerinha, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre linguagem musical, mas hoje vai ser um pouquinho diferente. Vocês vão fazer algumas atividades aí que eu estou prevendo para vocês no livro didático. Na aula passada, nós falamos sobre a classificação dos sons. Eu expliquei que os sons eles são classificados de 4 formas: pela altura, pela intensidade, pela duração e pelo timbre. Cada uma dessas classificações tem as suas características específicas. Para explicar isso, eu fiz uma videoaula bem completa sobre esse assunto, fiz exemplos no teclado, fiz exemplos no violão, para que vocês pudessem entender cada uma dessas maneiras de classificar. Eu vou deixar o link dessa videoaula anterior aqui nos descritivos da aula. Caso você tenha alguma dúvida sobre esse assunto e precise revisar, você pode assistir de novo o vídeo e esclarecer a sua dúvida. Mas se você já está bem tranquilo com esse assunto, segue em frente e vamos para a atividade. Você vai pegar aí o livro didático nas páginas 21 e 22. Nós temos algumas atividades para fazer. A primeira é essa daqui, ó, que está aparecendo aqui na página 21. Então você vai ver aqui em cima, ó, tem um quadrado que diz na prática. Ali está sugerindo que você reproduza alguns tipos de som. Então tem ali as propostas. O som mais grave que você conseguir, o som mais agudo que você conseguir, o som mais longo que você conseguir, enfim. Tem algumas maneiras ali que é para você fazer. A ideia é que você faça isso com alguém aí ao seu redor que possa inclusive repetir o som que você fez. Então procure alguém da sua casa que tenha um tempo para te ajudar com isso e você pode fazer junto. É uma brincadeira, não toma tempo de ninguém, vai ser uma coisa bem tranquila e bacana de ser feita. Depois que você fizer essa prática, você vai para as atividades. O primeiro é um exercício de completar. Então nós temos ali algumas palavras dentro de uma caixa: duração, altura, forte, intensidade, timbre, agudo e ritmo. Você vai ler o texto que está ali embaixo e vai completar os espaços com as palavras adequadas. São as palavras que estão nesse quadro aqui, ok? Depois que você fizer isso, você vai para a página 22 e lá você vai ter uma outra atividadezinha para fazer. Aqui está a atividade e eu fiz um destaque aqui, ó, da parte de cima para a gente entender. Olha só, o exercício diz assim: leia atentamente o texto a seguir, no qual as palavras destacadas se referem a sons específicos do cotidiano. Pense em uma característica desses sons, se são agudos ou graves, fortes ou fracos, curtos ou longos e assim por diante. Cada um desses sons vai ter uma característica que vai ser representada pelas cores que estão ali embaixo. Então, por exemplo, um som agudo, você percebeu que aquilo ali que o texto está falando é um som agudo? Você vai pintar a palavrinha com vermelho. Se você acha que é um som grave, vai pintar com amarelo. Som curto, azul. Um som longo, verde. Um som forte, o roxo. E um som fraco, o cinza. Então olha o exemplo que tem ali, ó. O exemplo diz assim, ó: mesmo que já tenha acontecido outras vezes, Vitória ainda se assusta quando é acordada pela manhã com o som do liquidificador. Olha só, o liquidificador ele emite que tipo de som? É um som longo. Então você está vendo que a palavrinha está pintada com verde aqui, ó. Um som longo. E depois vem aqui o grito dela, né? O grito da menina, ó. O grito da menina é um som agudo. Então a palavrinha está pintada com o vermelho. Entendeu o que é para fazer? Então você vai olhar para o texto, vai ler as coisas que estão ali e tudo que for um som, você vai pintar conforme a característica que você entendeu e vai seguir aquele padrão de cores ali. Então, para isso, você vai ter aqui uma história. A história do Cleiton. Cleiton foi visitar os parentes, vai passar um domingo fora e vai acontecer uma série de coisas ali que envolvem sons. Então você vai olhar para essa história, vai identificar as palavras que são referentes a sons e vai pintar conforme a característica que você encontrou. E por último, tem mais uma tarefinha ali, ó. Por último, você vai completar a história. A história não está terminada ali, a história do Cleiton. Você vai completar essa história escrevendo o próximo parágrafo ali, tá joia? É o seguinte, eu sei que alguns de vocês ainda estão sem o livro. Então, para facilitar a vida de todo mundo, eu fiz o seguinte: eu vou deixar essas imagens aqui do livro, eu vou deixar nos arquivos da aula e eu vou deixar também o texto da atividade feito no Word, o texto do Cleiton, a história do Cleiton.
digitado no Word, para que, se você preferir fazer assim, você pode grifar as palavras ali no Word, mas na cor correta, conforme a legenda, e mandar o arquivo para mim. Não tem problema também, tá joia? Então fica essa opção aí, isso tudo vai ficar disponível para vocês. No final de tudo, você vai tirar uma foto do livro e vai mandar aqui pela plataforma para a gente dar o visto na tua atividade. Caso você tenha alguma dúvida, entre em contato comigo, meu e-mail você já sabe, mas eu vou repetir, profdanielderevec@gmail.com. Um abraço e até a próxima.